Olá, me chamo Roberta Nazário, sou a coach do estado de Pernambuco e estou aqui para discutir um pouco sobre algumas questões impostas no cenário educacional nos últimos tempos e de como ela nos impele a uma maior reflexão sobre o nosso papel nessa ressignificação. O tema aqui abordado será Sala de Aula Ampliada, o compartilha seu parceiro. E o que pensamos a priori quando nos deparamos com esse assunto? É um tema tão amplo que várias questões logo se apresentam. Mas uma certamente faz parte da sua lista: o hibridismo. Acertei? Mas se ele já existia, por que somente agora ganha contornos mais impactantes e se faz tão crucial dentro do organismo escolar? Nesse momento em que necessitamos fazer uma extensão de nossas salas de aula, o ensino híbrido proporcionou à comunidade escolar a sentir menos o choque do distanciamento. Precisávamos rapidamente tomar as rédeas, né? Redesenhar métodos e alinhar esse planejamento escolar em um curto espaço de tempo. E foi o que aconteceu. Logo, das poucas coisas que se fazem certas nesse momento, podemos afirmar uma, né? Que o hibridismo ele veio para ficar. Certamente você está pensando nos formatos de aulas síncronas e assíncronas, que são, a priori, os dois formatos que nos saltam, né, quando falamos dessa temática. Então, só para a gente retomar, no modelo síncrono, os professores, tutores, assistentes, eles estão com os alunos no mesmo ambiente virtual, ao mesmo tempo. Eles dividem o mesmo espaço, favorecendo aquelas trocas, né, simultâneas, o convívio e retomando aquele formato de aula que é mais familiar para o aluno, que é mais familiar para o professor. Já no formato assíncrono, mesmo que a gente consiga realizar também todas essas trocas de experiências, os alunos eles podem se programar para concluir aquelas atividades no seu tempo, né? Ele tem um tempo diferenciado. No Compartilha, o ambiente virtual de aprendizagem, que a gente denominou como LMS, foi desenvolvido através de vários elementos, mas com a finalidade de favorecer estes dois momentos, o síncrono e o assíncrono. Desse modo, ele foi desenhado para que os usuários pudessem navegar de modo mais fluido, pudessem ter acesso a um material de forma mais organizada, que utilizassem, né, o nosso acervo disponível, facilitando esse planejamento do professor, que ao mesmo tempo também fornecesse elementos avaliativos tanto para a escola quanto para esses docentes, né, que fosse seguro, que é imprescindível hoje, que gerasse dados para a escola e para a gestão, com o vislumbre de potencializar algumas intervenções mais pontuais e que possibilitasse, né, nessa esfera, que tanto a escola fosse mais assertiva, quanto o professor continuasse a ser o mediador desse processo. Especialmente no formato assíncrono de aula, pensamos em ferramentas que fizessem sentido para o professor e que possibilitasse aquele controle que ele tinha na sala de aula presencial, né? Aquele controle maior de atividades que ele tinha no modelo presencial. Então, a gente pensou em uma plataforma que permitisse ao professor realizar devolutivas, enviar mensagens, elaborar fóruns, né, entre alunos, ou que os próprios alunos elaborassem, criação de biblioteca para uma curadoria, né, para a própria turma, fazer um registro de presença, entre tantas outras funcionalidades que auxiliam e se mostram para a gente que cada vez se estabelece como uma nova metodologia escolar para o futuro. E por que podemos afirmar isso? A resposta ela pode ser resumida em vários tópicos, mas aqui eu vou resumir em 3 palavras: funcionalidade, acessibilidade e personalização. Quando falamos em funcionalidade, né, o que é que a gente quer falar? Então, quando a gente fala em funcionalidade nesse contexto, devemos levar em conta que não estamos falando somente das questões operacionais de funcionalidade, né? Cabe ressaltar. Mas aquelas questões, por exemplo, de permitir envio com várias extensões, possibilitar a visualização de todos os alunos de uma turma, ou compartilhar a biblioteca entre salas, permitir o acompanhamento desse acesso desse usuário. Não é só isso, né? A funcionalidade do ensino híbrido, ela vai muito mais além. A gente pensou em algo que fosse muito mais além, porque ela consegue aliar outros métodos já previamente adotados pela escola, né?
o planejamento, aquele planejamento inicial, elaborado pelo professor, né, para o momento presencial, ele não se perde, né? Na verdade, em um ambiente virtual de aprendizagem, ele toma outro contorno, né? É justamente o contrário. Ele redimensiona essas práticas. Então, torna mais funcional, porque agora ele dispõe de mais ferramentas e o seu alcance se potencializa, né? Ele fica muito maior. O segundo tópico seria acessibilidade. Então, por que acessibilidade? Porque a volta às aulas ainda é um terreno muito misterioso para as instituições educacionais no geral, né? Não estamos falando somente sobre que protocolos serão usados. Aqui cabe pontuar que ela será gradativa, de partida ela não terá 100% de adesão inicial, e terá que ser orientada para se adaptar a alunos ou professores com algum tipo de risco ou com algumas comorbidades, né? Então, a escola ela tem que pensar nisso também. E essa ferramenta, o nosso LMS, ele continuará a fornecer a extensão necessária para que esses atores consigam acompanhar até que tudo se restabeleça, né? Até que o cenário se restabeleça. Então, mesmo com a retomada da aula presencial, ainda teremos muito forte e enraizado na nossa dinâmica escolar, na dinâmica escolar da sua escola, o formato de ensino híbrido adotado nesse período, tá? Já quando a gente fala em personalização, que seria o nosso terceiro ponto, devemos pensar em fornecer intervenções mais diretivas e balizadas. Como assim? Podemos considerar que esse novo momento traz inseguranças no âmbito da avaliação escolar, né? Que nada mais é do que o acompanhamento do aprendizado do aluno em qualquer formato que ele se apresente, né? A depender de qualquer instituição. E desse modo, com a possibilidade de personalização, o professor pode focar individualmente naquele aluno que apresentou dificuldade em determinados assuntos, garantindo que, mesmo à distância, né, o aluno consiga se manter nessa curva de aprendizagem esperada pela instituição escolar e pela escola, enfim. Ou até mesmo atendendo aquela premissa de que os meus alunos, eles aprendem de forma diferenciada, né? Nada mais novo do que isso. Então, levando em consideração os vários estilos de aprendizagem, o LMS garante ao professor fornecer o estímulo mais adequado para que esse aluno, através dos diferentes formatos de ferramentas inseridas no ambiente virtual de aprendizagem, seja através de uma atividade, de um fórum, de uma biblioteca, ele consiga aprender diante dos diversos tipos de mídia que a gente pode inserir, né, nessas ferramentas. Então, posso colocar vídeo, posso colocar áudio, eu posso colocar arquivo, mapa conceitual, imagem, enfim, atendendo a esses vários tipos de estilos de aprendizagem, né, alcançando todos os meus alunos, que seria a forma mais assertiva e a forma mais adequada, né, para fazer esse acompanhamento à distância. Em resumo, devemos nos atentar, né, para uma palavra, né, que hoje se faz muito presente dentro do círculo educacional, que é ubiquidade, né? De acordo com o dicionário, ubiquidade significa a circunstância ou condição daquilo que existe ou se encontra em todas as partes, locais, objetos, enfim. Sim, você já ouviu, né, essa palavra, já deve ter escutado essa palavra, e sim, a gente está falando aqui de tecnologia. No período atual, em que vivem as sociedades modernas, com seu largo desenvolvimento nas ciências duras e seus experimentos de alto impacto, o cenário educacional, ele andava de modo mais lento, né? Cabe concordar. No entanto, podemos afirmar que demos largos passos atualmente e que devemos estabelecer que nossa realidade escolar ela está sim mais híbrida do que nunca, que estamos vivendo de fato uma adequação, uma ressignificação e objetivação dessas ferramentas, entendendo que o ambiente virtual tem todo um significado, né, nesse contexto. Assim, temos no LMS todos os conteúdos centralizados em uma única plataforma. Você tem livro digital, tem um canal seguro de contato com a escola, disponibilização de material para professores em uma biblioteca, possibilidade de criar atividades individuais ou coletivas, né, como eu falei, pensando nessa personalização, fornecendo uma experiência para esse aluno de forma mais lúdica e personalizada. Lembrando sempre da premissa da equidade, né, que a gente também tanto falou. Vários modelos de experiência para que os diversos alunos em seus diversos estilos de aprendizagem, possam usufruir da melhor forma todos os conteúdos educacionais, tá? O nosso objetivo é fornecer um material de excelência, alinhado sempre com as competências gerais da BNCC,
Quando analisamos, por exemplo, a competência da cultura digital, a gente entende que o objetivo é comunicar-se, acessar e produzir informações e conhecimento, resolver problemas, exercer protagonismo e autoria, por exemplo. Mas isso vem ancorado, e a própria BNCC aponta, que é necessário, para isso, desenvolver também outras habilidades, né? Então, para que o aluno possa compreender, acessar, disseminar informações, produzir conhecimento e utilizar e criar novas tecnologias de informação e comunicação de forma crítica, né? Significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais. E aí eles reiteram que, incluindo as escolas para se comunicar. Então, um ambiente seguro que tenha todas essas ferramentas e que forneça condições básicas para que esse aluno consiga se comunicar nesse período num formato escolar, que é tão novo, né? Eles têm acesso a várias ferramentas e plataformas na internet, mas a escola caminhava a um pouco mais devagar para fazer essa inserção, então essa realidade dos alunos hoje se faz presente também dentro da via escolar. Em resumo, o Projeto Compartilha foi e é o seu parceiro nessa jornada. Sabemos que não é uma tarefa simples. Afirmamos que a nossa missão é ajudar vocês, né? É ajudar a escola, que é um organismo extremamente complexo. Gostaria de saber como foi o caminho da escola de vocês até o hibridismo, né? Os desafios que foram impostos e concluídos, os ganhos e os sucessos advindos desse momento. Espero que você tenha gostado e que possamos realizar mais trocas durante o congresso todo. Até mais. Compartilha a educação do futuro agora.